Mais uma vez, boa noite. Meus irmãos, meu nome é Jonatas. Eu nasci nessa igreja. Não dá para dizer que eu cresci, porque quando eu saí daqui eu ainda era muito pequeno. Mas eu cresci em termos de idade, passei uns bons anos aqui. E depois disso passei muitos anos vindo para cá. E é muito legal vir aqui na igreja. Acabo vindo a cada 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos. E sempre tem alguém diferente. Isso é muito bom, isso é muito legal. É uma honra gigantesca para mim ter a oportunidade de pregar aqui, de falar com vocês aqui. O meu pai é minha referência de homem, de pastor, e por causa dele, o pastor Viana e o pastor Neil são para mim referências também, porque o meu pai os ama profundamente, então eu os amo profundamente, e o pastor Viana me trata como parte da família dele, então eu também já sou folgado, já me sinto família mesmo, e chego na casa dele para acabar com a comida, essas coisas, né, tia Mariana? Lá na igreja, a gente tem alguns irmãos que foram daqui, foram membros daqui, e a gente fica fazendo esse intercâmbio. Irmão de Manaus vem para cá, vem para essa igreja. Irmão daqui vai para lá, vai para nós. A gente fica fazendo esse ping-pong. É uma grande alegria, então, ter essa oportunidade de falar com vocês. Eu sou o pastor Neil da minha igreja, né? Lá eu que canto e toco, e o pastor Adolfo, que é o pastor legal. Com todo respeito, pastor Neil. Bom, é muito legal essa oportunidade que nós temos de estar juntos conversando a respeito de algum assunto e entrar aqui falando sobre como nós somos irmãos, como nós somos uma família. E isso tudo é propiciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez concidadãos do reino de Deus. Nós somos participantes em igual proporção do reino de Deus. Não importa quanto tempo você caminha na fé, se você está em Cristo, você sabe que você é uma nova criatura. E como nova criatura, você faz parte do reino de Deus. Se você está aqui hoje e você não está em Cristo, eu gostaria que, enquanto você ouve o meu desafio aos meus irmãos, para que nós possamos viver como cidadãos dignos, que você pondere no seu coração de que reino vale a pena ser cidadão. Entenda só, existe 2 reinos, e quem não é pelo Senhor é contra o Senhor. Mas que alegria que nós temos, então, de estar reunidos como participantes de um mesmo reino. Porque esta igreja, para mim, é muito amada, muito querida. Assim como para o apóstolo Paulo, uma das igrejas que ele mais amava e mais apreciava estar junto era a igreja dos Filipenses. E hoje nós vamos explorar um pequeno texto na epístola de Paulo aos Filipenses. E nós vamos ver que o evangelho que nos alcançou nos responsabiliza. Nós fomos transformados pelo Senhor e chamados para o reino de Deus. E por isso nós devemos viver como cidadãos dignos. Bom, se você anota, esse é o título da pregação dessa noite: Cidadãos dignos. O texto que nós vamos estudar na carta de Paulo aos Filipenses demonstra algumas aplicações específicas desta realidade. Nós vamos aprender a necessidade de viver dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. E vamos perceber que a vida na unidade nos conduz ao combate frutífero do Evangelho. Eu vi que os irmãos já pegaram suas Bíblias. Deixe sua Bíblia no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero fazer uma breve introdução de quem eram os Filipenses. O apóstolo Paulo, para quem não sabe ou não se lembra, foi convertido no caminho a Damasco, Deus o chamou para servir. E no capítulo 9 do livro de Atos, Deus manda um homem chamado Ananias para avisar para o Paulo, agora ele era Saulo, né, virou Paulo, mas para avisar para o Paulo que ele iria servir ao Senhor e sofrer para anunciar o evangelho a todas as nações. E o apóstolo Paulo começou então, alguns anos mais tarde, iniciado por um amigo chamado Barnabé, na igreja da cidade de Antioquia. Ele começou a proclamar o evangelho em outras cidades, indo de cidade gentílica a cidade gentílica, conduzindo aquele mandato do Senhor Jesus que disse anunciar o evangelho na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E como parte da sua missão, o apóstolo Paulo fazia viagens missionárias. Nessas viagens missionárias ele plantava igrejas, estabelecia lideranças e ia para uma próxima cidade. No caminho de retorno, ele voltava confirmando essas igrejas. E nós sabemos, pelo relato de Atos, que ele se dedicava para voltar a essas igrejas e visitá-las e confirmá-las. E sabemos pelas cartas que ele escreveu, que ele se dedicava para cuidar dessas igrejas, mesmo à distância. Quem eram, então, os filipenses? Os filipenses foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo abriu na região da Macedônia. Essa igreja foi formada por um grupo muito peculiar. Primeiro, o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem foram até a beira de um rio e ali encontraram uma vendedora de púrpura.
uma vendedora de tecido. Eles encontraram essa vendedora de tecido que os levou até a casa dela. Ela se converteu, se batizou e ali começou a primeira membra da igreja de Filipos. Alguns dias depois, eles estavam andando no mercado e uma moça endemoniada vinha atrás gritando: estes homens são servos do Deus vivo. E ele retirou o demônio dessa mulher. A gente não tem como ter certeza porque o relato do livro de Atos não deixa isso claro, mas eu acredito que aquela mulher foi salva pelo Senhor Jesus Cristo e passou a compor a igreja de Filipos. Mas por que ele expulsou esse demônio? Ele acabou sendo preso por uma confusão que aconteceu na cidade. E na prisão, vocês conhecem, aquele momento em que o louvor dele e de Silas foi tão tremendo que trouxe um terremoto na prisão. O carcereiro achou que eles haviam fugido, estava pronto para se matar, mas no fim das contas o apóstolo Paulo impediu o suicídio do carcereiro, proclamou o evangelho para o carcereiro e toda a sua casa. Eles foram salvos. Esses foram os primeiros membros da igreja de Filipos. Uma vendedora de púrpura, uma endemoniada e um carcereiro. Sinceramente, irmãos, se eu falasse para você que uma igreja começou com uma vendedora de púrpura, uma endemoniada e um carcereiro, você ia me dizer: ixi, isso aí não vai longe não. Aí dá 2 dias, 2 anos no máximo. No máximo acabou essa igreja. Pois bem, essa igreja se tornou a principal cooperadora do apóstolo Paulo em seu ministério. Aquela igreja virou uma igreja cooperadora. Aquela igreja cooperava com o apóstolo Paulo no seu ministério de todas as formas que podia. Se financeiramente, então financeiramente. Se com mais cooperadores, então com mais cooperadores. Mas em todos os momentos, aquela igreja de inícios tão estranhos, tão peculiares, se tornou uma igreja próxima, querida e cooperadora. Agora, 10 anos mais tarde, após a fundação da igreja, o apóstolo Paulo estava preso, mais uma vez. E na sua prisão, muitos dos cristãos ao redor do mundo estavam preocupados: o que será que vai acontecer com ele? Ele vai morrer? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos filipenses para confortá-los, dizer que não se preocupem com relação a isso. Aproveita para enviar a eles um cooperador que tinha ido ajudar. E também para tratar algumas questões que estavam acontecendo na igreja. E quando nós lemos esta carta de Filipenses, nós notamos um teor muito diferente das outras cartas. Ao longo do primeiro capítulo desta epístola, o apóstolo repete insistentemente o quanto aquela igreja era querida, o quanto ele gostava deles, o quanto ele tinha um carinho afetuoso por aquela igreja que era cooperadora. E no final dessa saudação, Paulo fala: olha, vocês não precisam se preocupar com o que vai acontecer comigo. Lembre, ele escreveu isso dentro da prisão. E os filipenses estavam preocupados: o que vai acontecer com Paulo? Será que ele seria liberto? Seria condenado à morte? Será que um dia eles iriam ver o amado apóstolo mais uma vez? Paulo responde a essas preocupações, falando que os filipenses deveriam se tranquilizar. A convicção de que, não importa o que aconteça, Deus será glorificado. Não é que o apóstolo Paulo não se preocupasse com a própria vida, é que o único objetivo da vida dele era a glória de Deus. Isso é reforçado claramente quando no versículo 21 deste capítulo, ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida inteiramente entregue para Cristo. Automaticamente, quando nós pensamos a respeito disso, deveríamos ser conduzidos à reflexão: e nós? Será que nós podemos dizer que, para mim, o viver é Cristo? Ou será que eu vivo para mim, porque eu quero, porque eu gosto? E perceba que, derivado desta convicção de que o viver é Cristo, está a paz e segurança de que o morrer é ganho. Porque morrer é ganhar ao Senhor e se aproximar do Senhor. A pergunta então não é se você deseja a morte. A pergunta é: você deseja tanto o Senhor que a morte não te assusta? Entenda, irmãos, a morte nunca vai ser lucro enquanto viver não for Cristo. Mas o apóstolo Paulo, mesmo que deixe eles confortados de: olha, não importa o que aconteça, eu morrendo ou vivendo, Deus vai ser glorificado. Mas ele ainda oferece um consolo adicional e diz: mas não se preocupe, eu tenho certeza em Deus que eu serei restaurado a vocês. No meio tempo, enquanto vocês esperam o meu retorno até vocês, lembrem-se que viver é Cristo para vocês também. Irmãos, se viver é Cristo, nós devemos viver a nossa vida de maneira que revele a Cristo, independente das circunstâncias, independente do que gostamos, do que queremos, do que esperamos, independente de termos ou não termos as nossas expectativas alcançadas. Se viver é Cristo, é a única coisa que importa na sua vida.
Se viver é Cristo, você existe apenas para a glória de Deus. Sabe, esta é a verdadeira alegria da vida cristã. Entende, irmãos? Às vezes nós pensamos que nós devemos vender o cristianismo via céu. Pensamos que se vendermos o céu, estaremos vendendo o cristianismo. Mas isso não é verdade. Porque, deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe por que o céu é tão interessante? Porque Deus vai estar lá. Irmãos, não adianta desejar o céu se você não deseja Deus. É por isso que o apóstolo Paulo prossegue a sua carta, explicando para os filipenses que se eles desejam o céu, se, como ele diz mais para frente, a pátria deles está nos céus, então eles devem viver de maneira coerente com este desejo. E nós vamos estudar então um pequeno trecho neste primeiro capítulo, do versículo 27 até o versículo 30, em que ele enfatiza que a demanda do evangelho é que nós vivamos de maneira digna do reino. Em curtas palavras, principalmente para você que é mais jovem, eu sei que às vezes é difícil de manter a concentração o tempo inteiro, mas eu vou te dar o resumo de tudo que eu vou falar. Se nós somos cidadãos do reino, nós devemos ser cidadãos dignos. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé, e nós vamos ler este texto de Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 30. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate, que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo e clamando pelo teu auxílio, para que nós possamos compreender a tua palavra e ser transformados por ela. Senhor, molda os nossos corações em concordância com o teu caráter e faz de nós cidadãos dignos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor. Como eu disse, irmãos, eu gosto de favorecer os meus irmãos que gostam de anotar. Então, eu sempre tento deixar tudo muito bem estruturado, de maneira que eles consigam acompanhar e anotar da melhor maneira possível. Mas, sabe, esse é um daqueles textos que é difícil de colocar 3 pontinhos, tópicos e subtópicos. Porque o texto é tão fluido e ele gira em torno de uma mesma ordem. E a ordem é, sejamos cidadãos dignos. Todo o desenvolvimento deste texto gira em torno desta ordem. E é assim, em torno desta ordem, eu gostaria de explorar o texto dessa noite. Essa ordem é tão importante para o apóstolo Paulo, que você pode ver aí na sua Bíblia, que no versículo 27, ao retomar o seu raciocínio de instruir algo para os filipenses, o apóstolo Paulo começa dizendo somente. Somente. Veja, este termo é completamente desnecessário na linguagem grega. Por causa da construção linguística, este termo é redundante. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, gente, o que quer que aconteça, eu indo até vocês ou não, eu vivendo ou morrendo, não importa o que aconteça, tem uma coisa que vocês precisam manter em mente. Somente, pelo menos isso, lembra. E o que era essa coisa? A continuação do verso diz, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Quem quer viver Cristo, deve viver apropriadamente. Mas eu não estou falando que é pelas obras que você vai alcançar a salvação. Eu estou dizendo que pela graça de Deus você foi salvo. E que agora você vive em Cristo. Não adianta viver uma espiritualidade superficial. Uma espiritualidade montada em frases aprendidas no Instagram. E pensar que vive Cristo. Irmãos, viver Cristo é um compromisso perpétuo e contínuo. É para todas as áreas da vida. É para todos os momentos. Essa é a ideia que orienta a nossa reflexão nas palavras do apóstolo Paulo neste texto. De fato, isso é a ideia que tem que permear cada um dos nossos pensamentos, não apenas nessa noite, mas em todos os momentos da nossa vida. Seja para interpretar esse texto ou para interpretar a nossa vida. A ideia que nós não podemos perder de vista é que se estamos em Cristo, devemos viver uma vida digna do Evangelho. Ora, essa instrução é repetida insistentemente ao longo das Escrituras.
Aos Efésios, por exemplo, Paulo demonstra que eles foram chamados para participar da família de Deus, e por isso ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Aos Colossenses, enquanto ele demonstra a necessidade de se desenvolver no conhecimento de Deus em prol do Evangelho, ele diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ainda aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você percebe, meu irmão? Viver dignamente, andar dignamente, conduzir-se dignamente. Essa instrução parece ser uma exigência clara e repetitiva para aqueles que estão em Cristo. Como Paulo diz aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nesta carta, a ênfase do apóstolo deriva daquilo que ele já estabeleceu. Lembre-se, viver é Cristo. Se viver é Cristo, a vida daqueles que estão vivos em Cristo deve ser uma constante demonstração da vida de Cristo. Para aqueles que vivem em Cristo, a exigência é que vivam dignamente. E então vem a pergunta: o que é viver de modo digno do Evangelho? Ou, pelo menos de acordo com este texto, de que maneira Paulo instrui os filipenses a viverem de modo digno do Evangelho? Esse questionamento nos redireciona àquilo que nós dissemos no começo e temos repetido ao longo dessa introdução: se nós somos cidadãos do reino, devemos ser cidadãos dignos. A demanda do Evangelho é que nós vivamos de maneira digna do reino celestial. Você percebe a ênfase que eu tenho dado nessa palavra cidadãos? Cidadãos? De onde que eu estou tirando isso? Se a minha proposta é de observar o texto de Filipenses. Isso vem exatamente do versículo 27. As nossas versões dizem o seguinte: deveis portar-vos. A sua versão diz isso? Deveis portar-vos. Algumas versões mais modernas já vão ocultar esse deveis portar-vos. Mas o que é esse deveis portar-vos? Toda essa expressão é uma única palavra em grego, e a palavra é politeuste. Por que eu quero mostrar essa palavra politeuste para vocês? Porque essa palavra deriva da raiz polis. E polis significa cidade. Olha, no mundo greco-romano, onde esta carta foi escrita, palavras associadas a polis seriam cheias de significado. O mundo greco-romano era extremamente globalizado. As cidades eram interligadas, as culturas misturadas, o comércio era aberto e próspero, e neste contexto, os habitantes do império eram, antes de tudo, cidadãos de uma polis. A cidade era o que eles identificavam, eles atribuíam valor. Veja, eu estive andando, dirigindo pelo interior de São Paulo, e a cada cidade que eu entrava dizia: eu amo essa cidade, eu amo aquela cidade. Depois eu fiquei pensando que eu vacilei, eu devia ter tirado uma foto em cada placa de eu amo, né? E depois feito uma montagem, teria ficado bem legal. E lealdade dividida, né? Qual cidade que eu amo mais? Mas enfim, eu amo essa cidade, eu amo aquela cidade, por quê? Porque a sua polis identificava quem você era. Por exemplo, Paulo era chamado de Paulo de Tarso. O nome dele era Paulo, mas ele estava ligado à cidade onde ele nasceu, Tarso. Ser um cidadão neste mundo era existir. Não ser um cidadão era não ser um humano. Entenda, a cidadania identificava, valorizava, orientava. A cidadania conduzia os pensamentos de cada um. Nesse contexto, cada cidade tinha um valor distinto dentro do império. Vocês se lembram da frase de Natanael falando a respeito de Nazaré? Vocês lembram o que ele disse? Pode vir. Pode falar comigo, irmão, que eu gosto. Vou fazer igual o pastor Neil aqui. Pode vir. Vocês lembram o que Natanael fala? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem outras cidades que já tinham uma boa fama. No Império Romano inteiro, tinha uma cidade que era muito conhecida, que era a cidade dos Efésios, a cidade de Éfeso. Tinha um grande templo à deusa Diana. A economia naquela cidade era próspera. Mas só que, neste contexto, ser um cidadão do Império Romano, ser um cidadão de Roma, era a coisa mais valiosa que existia. Olha, se ser um cidadão já era bom, imagina ser o cidadão da capital do Império. A cidadania romana dava muitos benefícios aos cidadãos. A promessa de julgamentos honestos, a capacidade de participar de cargos oficiais,
a facilidade de encontrar trabalhos e até autonomia para iniciar empresas. Esses eram apenas alguns dos benefícios de ser um cidadão romano. Tinha gente que pagava muito dinheiro para ser um cidadão romano. Outros possuíam isso por herança. Outros por algumas conquistas e serviços militares. Mas olha que interessante, curiosidade para você. Você vai gostar disso. Filipos, onde moravam os filipenses, tinha uma coisa especial. Quem nascia em Filipos já nascia cidadão romano. Quem nascia em Filipos já nascia cidadão romano. Romano de nascença. Pouquíssimas cidades fora de Roma tinham esse privilégio. Filipos era uma cidade essencialmente romana. A arquitetura, governo, estruturas sociais era uma reprodução de Roma. Os filipenses se orgulhavam da cidadania romana. E por isso Paulo usa esta linguagem com eles. A expressão que nós citamos há pouco, politeuste, significa basicamente exercer a cidadania. Paulo estava dizendo aos filipenses uma mensagem que seria bem clara. Somente exerçam sua cidadania dignamente. Ele está convidando aqueles irmãos para desfrutarem do privilégio de ser cidadãos de uma maneira digna. Mas você percebe o que tem de tão interessante no que ele está falando? Essa cidadania não é a cidadania romana. A nova cidadania foi conquistada para eles pelo sangue de Cristo. A sua nova cidadania era de uma natureza completamente diferente. Antes eles não eram povo, agora eram povo. Antes não poderiam alcançar a misericórdia do rei. Agora eles eram os alvos da misericórdia do rei. Eles eram habitantes da cidade do Deus vivo, concidadãos dos santos, povo de Deus. O autor aos Hebreus descreve isso de maneira muito bela. Ele diz: vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Como o próprio apóstolo Paulo relembra os filipenses alguns capítulos à frente, a nossa cidade está nos céus. Por isso Paulo instrui para eles: irmãos, deixem que o seu modo de viver seja digno de quem é cidadão do reino de Deus. Mas o que é viver digno? Como que a gente pode exercer a cidadania de maneira digna? Como nós podemos ser cidadãos dignos? Mas não há nenhuma necessidade de que eu invente qualquer tipo de resposta, quando o próprio texto imediatamente sugere a resposta. Veja, leia comigo mais uma vez o versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Se a sua tradução não diz assim, está aqui no slide. Leia comigo essa frase, por favor. Conforme o Evangelho de Cristo. O que é viver dignamente? É viver conforme o Evangelho de Cristo. É viver de modo que revele o Evangelho de Jesus. É viver desfrutando dos privilégios, dos efeitos e das responsabilidades do Evangelho. Muito obrigado, meu irmão. Se eu estou assim aqui, imagine Manaus. Quem não sabe, Manaus é um ótimo lugar para evangelizar. Você fala assim, você pensa que aqui está quente? Imagina o inferno. Veja, os cidadãos do reino não podem fazer as coisas para alcançar louvor e glória pessoal. Eles têm que se esforçar para ter intimidade com Deus. Os cidadãos do reino não podem depender de demonstrações públicas, de experiências emocionais ou de rituais vazios para adorar ao Senhor, porque ser um cidadão do reino implica se entregar para adorar ao Senhor em todas as situações. Os cidadãos do reino não vivem focados nas coisas deste mundo, não vivem esperando objetivos financeiros, ganhos egoístas. Pelo contrário, eles se entregam para servir ao Senhor e viver em entrega a Ele. Eles não andam ansiosos porque eles confiam na provisão do Rei. Eles não vivem focados em si, porque eles estão sempre adorando ao Rei. Os cidadãos do reino se separam deste mundo e vivem em dedicação e entrega para as coisas do reino. Se firmam nas palavras do Rei, conhecem as palavras do Rei, praticam as palavras do Rei, amam e vivem as palavras do Rei. Se você não está em Cristo, irmão, se você não está em Cristo, e ainda não é meu irmão em Cristo, é maravilhoso viver nos cuidados do Rei. Eu gostaria que você
se rendesse aos cuidados do rei. Mas, meu irmão, você que está em Cristo, você entende a sua responsabilidade? De como é você quem deve revelar o privilégio que é se deleitar nos braços do rei? Isso que é viver de maneira digna. É deixar que o Evangelho domine todas as áreas da sua vida. É trabalhar sob o Evangelho. É estudar sob o Evangelho. É viver Cristo. Se viver é Cristo, Paulo está deixando muito claro que ele espera que os filipenses vivam de maneira consistente, coerente e digna do Evangelho. Que eles vivam amor intenso, fé inabalável e esperança constante. A ideia fica bem clara, porque Paulo instrui os filipenses que exercer a cidadania de modo digno é viver o Evangelho em todos os momentos. O reformador Martinho Lutero desenvolveu um conceito que em latim se diz coram Deo. Esse conceito significa que o pecador, regenerado pelo Senhor, está sempre diante de Deus. Está sempre na presença de Deus. E é por causa disso que a cidadania tem que ser exercida em todos os momentos, independente das circunstâncias. Você pode ver que o próprio apóstolo Paulo deixa isso firme para os filipenses, porque na continuação do verso ele diz: para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Se a preocupação deles é se um dia eles iam voltar a ver o apóstolo está logo alertando: não importa o que aconteça, tem uma coisa que vocês não podem se esquecer nunca: vivam em conformidade com o Evangelho. Veja, essa é uma primeira coisa importante para nós pensarmos. A cidadania digna é vivida independente das circunstâncias. Irmãos, dificuldades, dores, tristezas, angústias não são justificativas para desobedecer ao Senhor. A desobediência a Deus traz mais tristeza e mais sofrimento. Não adianta desobedecer a Deus e justificar com a própria tristeza. Vocês se lembram da história de Elias? Elias, muito triste, andou e foi suportado por Deus o caminho inteiro. Entrou numa caverna, foi alimentado e cuidado por Deus. No final deste luto, vocês se lembram que Deus disse para ele? Agora você volta. Eu não mandei você chegar aí, agora você volta. Irmãos, a maior prova de que tristeza, dor, dificuldade não justifica desobediência está no nosso Senhor, que no Getsemane, no momento de maior angústia, disse: Pai, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Mas nós vivemos num mundo em que as lealdades estão sempre balançando e sempre moldando-se de acordo com o que está mais propenso a me trazer benefícios, daquilo que provavelmente pode me beneficiar. Mas, irmãos, a proposta do Evangelho é que você tem um benefício eterno em Cristo e que as aflições deste mundo nem se comparam com a glória que há de vir. E é por causa disso que, além da cidadania ser exercida independente das circunstâncias, ela é exercida prontamente. Veja, aquela igreja não tinha que esperar o apóstolo Paulo chegar. Não era, espera ele chegar e a gente começa a fazer as coisas. Eles tinham que começar a se esforçar no Evangelho agora. Eles tinham que continuar praticando aquilo que aprenderam agora. Independente de Paulo estar lá ou não estar lá, os filipenses tinham que viver como cidadãos dignos, porque eles vivem diante do Senhor em todos os momentos. O ponto de Paulo para eles é: se eu for verificar, ou se eu não for e tiver que ouvir por outros, tem uma coisa que eu quero saber, tem uma coisa que eu quero ficar sabendo, que vocês exercem a sua cidadania de maneira digna. É engraçado, tem muita coisa que é fácil da gente descobrir se a gente faria na frente de Deus ou não, pelo mesmo critério que o apóstolo Paulo está usando com os filipenses. Ele está dizendo: se eu for aí, eu quero ver vocês vivendo de maneira digna. Às vezes é fácil, irmão. Você se pergunta: eu faria isso na frente do meu pastor? Tem uma coisa que os irmãos sempre fazem quando eu vou visitar, aí, sei lá, a mulher grita com o marido, aí o marido fala: na frente do pastor? Pois é, irmãos, na frente do pastor não pode, dentro da igreja não pode, então não pode em casa também. E não pode sem o pastor também. Irmãos, você vive diante do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Que diferença faz um servo do Senhor? Se você não faria na frente do servo, o que te faz pensar que você pode fazer na frente do Senhor? Cidadãos do reino estão sempre diante do Senhor. E por isso eles vivem de maneira digna, constantemente e prontamente.
Se nada ficar claro de tudo que eu estou falando, entenda pelo menos isso. Quem está em Cristo deve exercer sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Será que nós temos vivido de maneira digna? Ou será que esse pensamento é extremista demais, é muito exagerado? Esse negócio de viver o tempo todo para Cristo, de se entregar demais para Cristo. Irmãos, vocês sabem que se Cristo estivesse na terra hoje andando conosco, ele provavelmente seria um dos pregadores mais mal falados. As pessoas falam bastante, falar de inferno, não. Jesus não faria isso, Jesus era zen, paz e amor. Leia os evangelhos. Só uma vez, os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia uma vez. Depois você me diz se você mantém a sua opinião. Irmãos, o Senhor Jesus não precisava ser paz e amor nos modelos do mundo, porque Deus é a fonte da paz e a fonte do amor. O pastor Eliam, ele admiro muito, e hoje de manhã o senhor falou uma coisa que me fez ficar mais seu fã ainda. O senhor falou, sabe por que esse rei aqui era ruim? Quem estava aqui de manhã vai lembrar. Por que aquele rei era ruim? Porque Deus falou que ele era ruim. E por que o outro rei era bom? Porque Deus falou que ele era bom. Ah, mas aquele rei se arrependeu no último momento, isso não é bom? Depende. O que Deus disse? Se Deus disse não, é não. E se Deus disse sim, é sim. Irmãos, se Deus disse viva de maneira digna, então viva de maneira digna. Então, eu espero que eu tenha desafiado você pelo menos a isso. E que você fique, beleza, tá bom, eu quero viver de maneira digna. Gostei desse negócio. Eu quero exercer minha cidadania. E eu que não estou em Cristo, eu quero fazer parte do reino. Mas quais são as implicações disso? Ou se eu estou em Cristo, como que eu faço isso? Na prática, a pergunta é, o que é viver de modo digno? Eu sei que eu já provoquei vocês com essa pergunta várias vezes, mas agora a gente pode continuar no texto, e vocês vão ver o texto dizendo. Veja a continuação do versículo 27. Então, eu vou reler a primeira frase do versículo 27, que nós exploramos a fundo agora, e eu vou ler a continuação. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Agora, se você puder acompanhar no slide ou na sua Bíblia, leia comigo a próxima frase. Para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que, leia comigo, estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Irmãos, nós exploramos essas primeiras duas partes do verso. E nós entendemos a exigência do apóstolo Paulo e o que ele está querendo dizer. Se o nosso questionamento a seguir seria de que maneira eu vivo de maneira digna, então fique tranquilo, pois o próprio verso responde no final. A terceira parte do verso descreve o que é viver de maneira digna. São 2 elementos. Estais no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. É assim que se vive dignamente. Estando no mesmo espírito e combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Pastor Viana, é muito legal esse negócio de ter o slide aqui na frente. Lá na minha igreja eu fico assim o tempo todo para ver se passaram direito. Eu fico nervoso. Hoje eu estou tranquilo. É a minha esposa que está passando lá atrás, estou de boa. Está quente, irmãos? Está frio? Lá na igreja está sempre quente. Isso é bom. Mas eu sempre pergunto aos irmãos se está quente, só por educação mesmo. Aquela conversa sobre o clima, em Manaus é redundante isso, que a gente tem dois climas, quente e muito quente. É o que tem. Mas o que significa estar num mesmo espírito? O que significa esta expressão, estar no mesmo espírito? Estar no mesmo espírito significa viver partilhando do Espírito. E nesse caso, o apóstolo Paulo se refere especificamente ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, estar no mesmo espírito é viver juntos a partir do Espírito Santo, em torno das coisas do Espírito, inclinado para o Espírito, focado nas coisas do Espírito. Na canção que eu cantei mais cedo, diz que o Espírito nos santifica pela verdade da palavra. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Viver no mesmo espírito significa viver com unidade. Paulo descreve essa realidade na sua epístola aos Efésios. Ele diz lá que os cidadãos do reino têm que se esforçar para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E a justificativa do apóstolo Paulo para isso nós cantamos numa canção hoje de manhã. Há um só corpo, um só espírito. O ponto dessa expressão é declarar que todos os cidadãos do reino de Deus são conduzidos por um mesmo espírito. Irmãos, não existe um espírito para cada salvo. Não existe diversidade de guias. Essa brincadeira, eu sempre ouvi meu pai falar isso, que às vezes as pessoas chegam e falam, o Espírito me disse tal coisa. E aí ele fala, mas ele não disse para mim. Ele não me contou. Eu não recebi o e-mail.
do Espírito. Irmãos, só tem um Espírito. E ele conduz, presta muita atenção nisso, isso é muito importante. O Espírito Santo de Deus sempre conduz os salvos na mesma direção. A unicidade deste agente divino tem que então ser refletida na unidade dos cidadãos do reino de Deus. Os cidadãos preservam sua unidade no Espírito. Essa é a vida digna do Evangelho. É a vida com unidade. O destaque do apóstolo Paulo neste texto demonstra que os cidadãos do reino devem viver unidos, desfrutando da sua cidadania em comunhão. Veja, o Evangelho é o meio glorioso pelo qual Deus nos torna filhos. Ele nos traz até Ele e nos faz irmãos de sangue, e do sangue mais precioso, do sangue de Jesus Cristo. É evidente, portanto, que a vida digna do Evangelho tem que ser vivida na unidade. A vida digna do Evangelho aproveita ao máximo a comunhão sobrenatural oferecida por Deus. Veja, é uma comunhão sobrenatural que não é baseada em afinidade, nem em gosto, nem em interesse comum, nem no que eu tenho a ganhar. Não é uma comunhão esperada no alinhamento de interesses dos seres egoístas. Não! A comunhão que vem de Deus é modelada na unidade entre as pessoas de Deus. E por isso ela é experimentada em torno de Deus. Irmãos, nós somos unidos em torno do Pai, porque nós somos feitos participantes da família do Pai. Nós somos unidos em Cristo, porque nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Nós somos unidos no Espírito, porque nós somos dependentes da transformação misericordiosa que Ele nos traz. Nós vivemos uma comunhão sobrenatural, fundamentada em quem Deus é. Tudo isso implica que a vida do reino de Deus não pode ser vivida isoladamente. É impossível que os cidadãos do reino sejam dignos do Evangelho se eles forem desunidos. Irmão, eu não estou dizendo que a gente depende da fé de outras pessoas. Afinal, cada um dará contas de si a Deus. O que eu estou dizendo é que a vida digna do Evangelho vai operar unidade, vai operar amor, vai operar uma vida em comunidade. As transformações geradas pelo Espírito têm o seu ápice na unidade. Não existe espiritualidade que não gera amor. É só na vida em comunidade que a cidadania do reino é digna. Não é que você precisa esperar o momento que você vai decidir viver junto com os irmãos, vai decidir ser unido com os irmãos, apoiar os irmãos, amar os irmãos, orar pelos irmãos. Não é isso. É que não é opcional. A mudança de natureza e introdução no reino de Deus resulta inevitavelmente em comunhão. Habitar no reino implica viver no mesmo espírito. No caso dos filipenses, como em qualquer lugar, tinha divisão, tinha problema, tinha conflito, tinha dificuldade, tinha pessoas em atrito com outras pessoas, que, aliás, o apóstolo Paulo descreve nominalmente no capítulo 4 desta carta. Já pensou? Se o pastor Neil escreve uma carta para a igreja e diz, irmão, não vou falar o nome de nenhum irmão, também eu sei o nome de poucos, não vou constranger os poucos que eu sei. Já pensou se o pastor Neil escreve de longe uma carta dizendo, irmão tal, vocês estão brigando, e aí o pastor Viana vem aqui na hora do aviso, lê na frente de todo mundo? Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Tinha divisão no meio daquela igreja, tinha problema no meio daquela igreja, mas o amor ao Senhor sempre vai resultar em amor pelos irmãos. Irmãos, nós não somos um grupo de pessoas que vivem em torno de um clube social porque algo nos interessa. Nós somos um grupo de pessoas que desfrutam da unidade do Espírito Santo. Não uma comunidade qualquer. Uma comunidade salva pelo Senhor Jesus Cristo, unida pelo poder do Espírito, para a glória de Deus Pai. Essa é a primeira forma prática de viver a cidadania digna do Evangelho. Num espírito, num mesmo espírito. Viver em unidade. A igreja deve viver unida. Ela deve se apoiar, ela deve se amar, ela deve se suportar. A igreja deve ajudar os irmãos nas suas dificuldades. A igreja deve cuidar uns dos outros. Os irmãos têm que se interessar em poder apoiar e auxiliar os seus irmãos no crescimento da palavra, na vida de oração. Agora há pouco, alguns irmãos chegaram conosco e disseram, nós oramos por vocês todos os dias. Irmãos, a igreja tem que viver disso. Um cuidando do outro em oração. Um abençoando o outro. Um ensinando, instruindo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É tão importante a unidade no meio do povo de Deus que a próxima instrução segue este raciocínio dizendo, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo. A expressão está dizendo que os cidadãos do reino têm que viver juntos
combatendo uma mesma coisa. Irmãos, não é pensar todo mundo igual, não é uniformidade, é unidade. É que apesar das diferenças, todos os pensamentos se voltam para a mesma coisa, para a glória de Deus. Eles não apenas tinham que estar no mesmo espírito, eles tinham que combater no mesmo ânimo. Essa é a segunda característica do viver digno de Cristo. O combate do Evangelho. A continuação do verso diz, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. A palavra que aparece aqui faz alusão às disputas atléticas, a um esforço que um atleta tinha que empenhar para realizar suas atividades. Os eventos esportivos eram grande parte da convivência da polis. Os jogos eram muito queridos pelos cidadãos do Império Romano, e eles marcavam a identidade social e religiosa do Império. Acordos políticos, rituais, casamentos e muitas outras alianças importantes aconteciam no meio dos jogos. Você já ouviu falar, com certeza você já ouviu falar, sabe, Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos vêm dos Jogos Olímpicos gregos, que aconteciam perto do Monte Olimpo, na Grécia. Os jogos eram parte muito importante daquela civilização. Tem narrativas históricas que dizem que no auge do período grego, às vezes eles paravam guerra só para acontecer os jogos. E aí, antes de começar os jogos, os atletas tinham que se preparar. Eles passavam 10 meses treinando, e aí eles viviam disciplina rigorosa. Eles se abstinham de qualquer coisa que pudesse enfraquecer ou engordar o corpo. Se um competidor chegasse aos jogos sem condições de competir, ele seria desclassificado. Então eles se refreavam de várias coisas, eles treinavam duro, lutavam bastante. Este esforço, a palavra grega que traduzia este esforço, é a palavra que aqui nas nossas Bíblias está traduzida como combate. Nesse contexto, o que é o combate? É renunciar aos prazeres naturais e se manter focado. É estar pronto para a preparação e execução de tudo que for relacionado aos jogos. Combater é batalhar, é lutar, é entregar cada metro cúbico de fôlego. A intenção de Paulo é afirmar que os cidadãos do reino têm que estar unidos, vencendo os obstáculos que aparecem, desde os próprios pecados até a rejeição do mundo. Os obstáculos têm que ser transpostos em meio a muito combate. O combate é pela fé do Evangelho, é pela contínua confiança na verdade do Evangelho. É um ajudando o outro a se manter convicto naquilo que Deus falou. Em resumo, os cidadãos do reino devem apoiar uns aos outros nos combates derivados de confiar em Cristo. Eles tinham que combater unidos para viver e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando juntos na mesma missão de fazer novos discípulos de Jesus. Veja, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, é inevitável que haja oposição. Afinal, se os cidadãos do reino de Deus combatem para a glória de Deus, é evidente que os cidadãos do reino das trevas vão resistir a isso. Não necessariamente a oposição seria violenta, mas definitivamente seria teimosa. Mas os cidadãos do reino devem compreender que essa resistência, a resistência que nós encontramos, que as pessoas têm com relação ao Evangelho, não é contra nós. A resistência é a fé do Evangelho. Os cidadãos desse mundo sempre vão se demonstrar indispostos, pelo menos no primeiro momento, a reduzir as suas vontades e os seus pensamentos ao Rei dos Reis. Jesus falou sobre isso em João capítulo 15, ele disse, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu escolhi vocês, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Irmãos, enquanto a gente tenta viver de maneira digna, a gente vai encontrar oposição e resistência. Isso é esperado, isso é natural. Por isso, no versículo 28 deste capítulo 1 de Filipenses, o apóstolo diz, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles é, na verdade, indício de perdição, mas para vós de salvação. Você se lembra que eu falei que o apóstolo Paulo foi preso na cidade de Filipos? Desde então, o evangelho foi perseguido naquela cidade. Aquela igreja cresceu debaixo de perseguição. A igreja formada pela vendedora de púrpura, pela endemoniada e pelo carcereiro, encontrou desde o princípio, até este momento em que a carta está sendo escrita, oposição. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para ele é, demonstrem persistência diante da resistência. Não fujam das dificuldades que vocês vão encontrar. Essa constância, essa persistência diante da resistência
tem um efeito duplo. O versículo 28 diz que o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação. Veja, por um lado, esta resistência seria indício de perdição. Ou seja, para aquelas pessoas, isso seria um sinal de loucura. O fato de que você fica tentando viver para o Senhor, o fato de que você vive unido com outros discípulos, ia parecer loucura. Afinal, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Veja, irmãos, se você vive verdadeiramente dedicado ao Senhor, entenda, para as pessoas deste mundo, as escolhas e o estilo de vida dos cidadãos do reino não fazem sentido. Por que você abriria mão de ganhar mais dinheiro só para viver em comunhão? Por que você abandonaria uma boa oferta só porque você pensa que isso te faria desobedecer a Deus? Por que você ia dedicar tanto do seu tempo e da sua energia para servir ao rei? Só que de maneira irônica, esse mesmo posicionamento que eles chamam de loucura seria sinal da própria loucura. Veja como o apóstolo Paulo diz aos romanos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A rejeição da fé do evangelho é sinal de perdição. Mas é por isso que nós devemos proclamar o evangelho com tanta urgência e com tanta alegria. É por isso que nós devemos viver, como o pastor Neil disse nesta manhã, como se o Senhor Jesus fosse voltar nesta geração. Que aguardemos o Senhor enquanto eu estou vivo. É exatamente isso que o apóstolo prossegue dizendo, que isso seria um sinal evidente da salvação dos salvos. Ainda que naquele momento, aqueles cristãos fossem forçados a viver debaixo das perseguições, eles ainda seriam salvos pelo Senhor. Eles viveriam eternamente com Cristo. Eles desfrutariam da eternidade diante do Senhor. A resistência do mundo faria com que os cidadãos do reino fossem lembrados de que eles tinham sido retirados das trevas para a luz. E isso faria com que eles aguardassem com ainda mais alegria e com ainda mais persistência, mesmo diante da oposição, o constante combate do Evangelho. A resistência seria desfrutada na perspectiva de que Deus tem o controle sobre todas as coisas, e que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de vir. Os cidadãos do reino têm o poder de viver focados na eternidade, sabendo que em breve o Rei dos Reis voltará. Nós nos alegramos na salvação, porque nós sabemos que Cristo venceu. O Deus soberano tem poder sobre todas as coisas, e entenda, Ele vai usar as suas dificuldades, Ele vai usar as suas tristezas, Ele vai usar as suas dores, as suas batalhas. Ele vai usar cada uma dessas coisas para mudar o nosso caráter e para nos dar mais oportunidades de persistir diante do combate do Evangelho. No final do versículo 28, o apóstolo Paulo diz que tudo isso vem de Deus. Tudo vem das mãos do Deus soberano. Ele tem controle sobre as circunstâncias e concede ao povo a unidade. Ele concede ao seu povo a persistência para combater no Evangelho. Ele segue no verso 29, aplicando o que ele disse. Leia comigo o versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. É interessante porque o apóstolo Paulo usa uma linguagem muito peculiar. Ele fala como se, da mesma maneira que um rei estende bondade e graça a uma pessoa, ele está dizendo que Deus concedeu a oportunidade de crer e de padecer. Veja que maravilha. Naquilo que diz respeito a Cristo, nos foi concedido o crer e o padecer. Irmãos, eu sei que essa parte aqui parece um pouco confusa às vezes. Como assim eu recebi o privilégio de sofrer? Olha, o privilégio não é sofrer. O privilégio é sofrer por Cristo. O tempo verbal dessa palavra aqui indica crer continuamente, permanecer na fé, resistir naquilo que se crê, mesmo diante das adversidades. Você entende? Isso não é uma idolatria ao sofrimento. A gente só reconhece o seguinte: sofrimentos são naturais. Vai acontecer. A avó da minha esposa, eu acho, não, a mãe da minha esposa dizia para ela, a vida é dura para quem é mole. Irmãos, a vida é dura. Vai ser difícil. Crianças e adolescentes, eu não sei, na minha igreja as crianças e adolescentes ficam assistindo a pregação, mas você pode perguntar de uma pessoa mais velha, é duro, é difícil, é mais irritante do que não passar aquele chefão naquela fase.
Tem muita coisa na vida que a gente planeja que seja de um jeito e sai de outro. Sofrimentos são naturais. Vai acontecer, vai doer. Mas sabe o que tem de tão maravilhoso no Evangelho? É que em Cristo existe um sentido para isso. O sofrimento é por Cristo. Não é sobre sofrer. É sobre o privilégio de sofrer em nome do Rei dos Reis. É sobre continuar a crer no meio dos sofrimentos. É sobre os seus sofrimentos serem usados para que você cresça na sua confiança do Senhor. É sobre aprender a viver ou morrer inteiramente para a glória de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que buscar sofrimento para poder crescer, mas a gente tem que entender que sofrimento vai acontecer, que a rejeição é um processo natural dos cidadãos do reino de Deus, e aí a gente tem que encarar as perspectivas, as experiências, as situações da nossa vida, como parte deste viver digno do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo, de maneira muito inteligente, conclui este pequeno trecho, juntando todas as ideias que ele acabou de falar. E você pode ver no versículo 30, ele diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Esse verso comunica basicamente o seguinte: eu sou cidadão junto com vocês. Nós somos cidadãos do mesmo reino. E os sofrimentos que vocês estão passando são os mesmos que os meus. Em meio às perseguições e sofrimento, em meio ao combate do Evangelho, os filipenses estavam experimentando aquela unidade que nós falamos há pouco, com o apóstolo Paulo. Como um gladiador numa arena, um soldado no campo de batalha, um atleta no auge dos seus esforços, Paulo foi exemplo visível para os filipenses da persistência na fé do Evangelho. Você tem sido um exemplo visível para as pessoas ao seu redor? Os filipenses deveriam se lembrar do glorioso privilégio que eles tinham de batalhar no mesmo exército e de combater na mesma arena que aquele apóstolo que eles tanto amavam e que estavam preocupados se voltaria. Irmãos, quando você vê o seu pastor já com menos cabelos, cansado, entenda, o pastor Viana estava me falando hoje dos anos que ele tem de pastorado, não vou falar aqui porque vai entregar a idade dele, mas depois de tantos anos servindo e de tantos sofrimentos, eu me lembro que antes de eu ser consagrado pastor, o pastor Neil me ligou. Eu estava dirigindo, pastor. Parei meu carro para te atender. Eu acho. Em Manaus não tem lei de trânsito. Mas aí eu parei para ouvir o pastor Neil, e o pastor Neil conversou um pouco comigo, e depois ele falou que Deus te abençoe nessa caminhada e tudo mais, e depois eu fiquei pensando, cara, que privilégio servir ao lado de homens como eles, numa linhagem de servos de Deus, que vem desde os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Veja, já não há mais apóstolos, porque os apóstolos estabeleceram uma ordem na igreja, em que novos líderes levantariam, e eles preparariam novos líderes. E agora, Paulo está dizendo para os filipenses, gente, vocês são meus parceiros. Irmão, se você estiver sofrendo no combate do Evangelho, você é parceiro dos servos de Deus. Você é parceiro dos cidadãos do reino de Deus, você é um soldado. Se você não está sofrendo, não, eu ficaria preocupado. Porque o soldado, quando está caído, não leva mais tiro. Que privilégio é estar em pé no exército do rei, que é Salvador. Que privilégio é estar no exército do rei que já venceu. O combate é marca da vida de quem quer ser um cidadão digno. E esse combate era experimentado por Paulo, pelos filipenses. É experimentado pelos pastores desta igreja, pela irmã em Moçambique e pelos servos de Deus em todo lugar. Porque nós somos concidadãos do reino de Deus. Você percebe que tudo isso volta para o que eu falei no começo. Os cidadãos do reino devem viver de maneira digna, conforme o Evangelho de Cristo. Essa é a vida de cidadãos dignos, que em primeiro lugar é experimentada na unidade. Nós devemos viver unidos, servindo uns aos outros, revelando o amor de Deus. Irmão, se envolva nas programações da sua igreja. O que quer que a sua igreja programa, se envolva. Eu vi hoje de manhã e agora à noite também, tem uma viagem missionária chegando. Eu entendi que aqueles pontinhos vermelhos são coisas que faltam. Aí, combate do Evangelho para todo mundo. Vida na unidade para todo mundo, para que esta igreja se reúna para abençoar outro lugar. Agora, nesse momento, eu pensei nisso, de como o pastor Adolfo está lá abençoando Manaus. O pastor Adolfo é meu pai. Ele é um homem de Deus, que ama o Senhor de todo o coração e que se converteu nessa igreja, né? Essa igreja tem tentáculos lá na Amazonas. Hoje nós cuidamos na nossa igreja de mais de 5 igrejas, além de algumas outras igrejas associadas entre Maranhão e até o interior de São Paulo. E nós temos já 15 igrejas que nós cuidamos juntos. Irmãos, vocês fazem parte desse combate.
E você que está chegando nessa igreja agora, você também faz parte? Você faz parte porque você é cidadão do reino de Deus. Pastor Ney, a última vez que eu vim aqui, você pregou sobre o pessoal que ficou cuidando da mala lá, do Davi. E você falou, quem cuida da mala faz parte do povo também. Irmãos, tem uma função para você, se envolva na igreja. Você deve viver unido, servindo uns aos outros e revelando o amor de Deus. E além disso, lembre que a vida de cidadão digno é vivida no combate. Nós devemos estar conscientes que as dificuldades vão vir, mas nós devemos nos alegrar na soberania do nosso Deus. Como que nós podemos resistir no meio do combate? Vivendo com unidade e olhando para a esperança do reino dos céus. Se tem uma coisa que você tem que lembrar de tudo que eu falei, se tem uma coisa, somente uma coisa que eu gostaria que ficasse na sua cabeça, é como o apóstolo Paulo diz no começo do verso 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo. Irmãos, onde o pecado destruiu, a graça construiu. Onde o pecado desfez, a graça refez. Onde o pecado machucou, a graça curou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sejamos cidadãos dignos, vivendo na graça do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Sejamos cidadãos dignos, vivendo a unidade do corpo de Cristo. Sejamos cidadãos dignos, combatendo no Evangelho e abençoando todos ao nosso redor. Sejamos cidadãos dignos, lembrando do que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Que nós vivamos para o louvor da glória do Rei dos Reis. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor humildemente, clamando pelo teu cuidado, clamando pelo teu auxílio. Nós sabemos que somos falhos e que ainda existe tanto que nós devemos aprender. Mas molda os nossos corações, Senhor. Que nós estejamos sujeitos a um desejo contínuo de te servir. Que o teu Espírito se mova em nós de maneira que nós sejamos transformados continuamente. Que nós não nos envolvamos em debates infrutíferos. Que nós não nos envolvamos em questões que não produzem nada. Mas que nós nos envolvamos na tua palavra. Que nós nos debrucemos na tua graça. Que nós nos deleitemos no teu amor. Senhor, que nossa vida com o Senhor não seja composta de canções cantadas aos domingos, mas que as canções que cantamos aos domingos sejam reflexo da vida que temos com o Senhor todos os dias. Senhor, nos ajuda a lembrar que nós estamos diante do Senhor. Nós sabemos que dependemos da tua graça e clamamos pela tua misericórdia, que nos faça cidadãos dignos, para que o mundo creia que o Senhor Jesus é o Cristo, para que nós sejamos usados como farol neste mundo de trevas e que a nossa luz resplandeça no meio deste mundo. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado na vida desta igreja, hoje e para todo sempre. No nome de Jesus. Amém.